Bem, pessoal, né, a gente iniciou, né, começou a falar sobre otimização de código, né, motivou, né, mostrou alguns exemplos, falou sobre dependências, dependência de dados, dependência de código, de controle, certo? Mas a gente ainda não falou como isso de fato é realizado, né? Como análise de código, né, que é a parte fundamental de uma otimização, né? Lembrando, a otimização tem dois passos, a análise de código e a transformação, né? Como de fato a análise de código é realizada. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Como realmente isso é realizado, como o compilador realiza, né, essa análise. Então, né, a técnica principal para fazer otimização de código é chamada de análise de data flow, tá certo? Então, o tema dessa aula é esse, tá certo? Então, o que faz é coleta, né, no nível, né, abstrato, coleta informação sobre o código. Então, é isso que é feito para dar suporte às, né, às otimizações, às transformações que devem ser feitas. Então, né, então primeiro, você tem um código original, né? Então, a análise da flow vai identificar, vai realizar certos tipos de, né, análise, né? Tem vários tipos de análise data flow diferentes, certo? Então, cada uma tem um nome, certo? Então, por exemplo, uma que a gente vai usar para explicar, né, a análise data flow é chamada de definições alcançáveis, tá? E com ela, você consegue fazer algumas otimizações. Então, tem vários outros tipos de análise de data flow, tá certo? Né? Então, vamos falar na aula de hoje sobre essa definições alcançáveis, né? Chamado DA, né? DA, para definição alcançável. Então, a entrada para uma análise data flow é um grafo, tipicamente é um CFG, né? Um grafo de fluxo de controle, é um control flow graph. Então, dado um procedimento, você vai construir um control flow graph, né? E a partir daquele control flow graph, né, você vai aplicar essa técnica chamada Data Flow Analysis. Tem vários tipos de Data Flow Analysis, mas aqui a gente vai falar para explicar, né, a técnica é chamada de definição alcançável, né, o cálculo de definições alcançáveis. O nome, é importante a gente destacar que a gente está restrito aqui a uma análise chamada de intraprocedural. A gente não está preocupado em fazer análise que vai através de procedimentos. A gente está focado em análise dentro de um procedimento, tá certo? Então, enfim, gente, então veja esse control flow graph daquele código que a gente viu na aula anterior para fazer a identificação de expressões constantes, tá certo? Então, o objetivo neste caso aqui é identificar essas definições. Lembra? Definição e uso. As definições que são alcançáveis em um determinado ponto do programa. Então, definição alcançável é um cálculo, tá certo? De para cada ponto do programa, quais são as definições que alcançam aquele ponto. Então, só para citar, só para um exemplo, vamos pegar arbitrariamente este código aqui, aquele código que a gente viu na aula anterior, que gerou esse gráfico de fluxo de controle aqui com essas dependências de dados aqui. Né? Eu só peguei isso aqui emprestado para vocês lembrarem de forma abstrata onde é que estão as dependências de dados aqui. Tá certo? Vamos pegar uma linha arbitrária aqui, linha 5, tá certo? Então, K igual a J vezes 2. Quais são as definições que alcançam esse ponto? Então, se você for olhar aqui, veja que eu não estou falando as definições de J especificamente, para todas as variáveis do programa, tá certo? Então, as variáveis são K, J e M, tá certo? K, J e M. Então, aqui a gente está dizendo, olha só, a definição K para zero. Então, veja que zero não é linha nenhuma no programa. Então, aqui a gente está utilizando esse par, tá certo? O nome da variável e a linha para dizer,
para representar uma definição de uma variável, definição da variável em um determinado ponto do programa. Então, quando a gente usa a linha 0, a gente quer dizer que não existe definição nenhuma associada àquela variável. A variável está, em outras palavras, indefinida. Então, a gente está dizendo aqui que, olha, a variável k, neste ponto do programa, se você usasse a variável k aqui, tá certo? A variável k estaria indefinida, seria um uso ilegal da variável k. Então, basicamente isso que a gente está dizendo, tá certo? Então, e de fato, olha, não existe nenhuma definição k até esse ponto aqui. O mesmo vale para m. Já a j tem duas definições ali que alcançam esse ponto. É a definição j igual a 2, tá certo? Que caso esse if seja, né, executado, né, se o branch dessa condicional aqui seja verdadeiro, vai ter uma definição j nova que vai alcançar esse ponto aqui. Caso contrário, tá certo? Quem vai valer é essa definição de j aqui, tá certo? Que vai ser executada se você tiver entrado nesse branch aqui. E como esse K está nesse branch, então isso é essa definição de J que valeria, tá certo? A definição de J no ponto 3 do programa ou a definição J do ponto 4 do programa. É por isso que tem J3 e J4 aqui. Em outras palavras, gente, então, e vocês podem estar vendo aqui que tem duas colunas, o antes e o depois. Opa, desculpa aqui. Certo? O antes é antes de executar, representa antes de executar esse comando, ou seja, nesse ponto aqui, 5 aqui de cima, antes de executar esse comando. E o depois, tá certo? É o conjunto de definições nessa linha 5 aqui, imediatamente depois de executar esse comando. Em outras palavras, neste caso aqui vai ter o efeito de criar uma outra definição K. E essa definição K vai destruir qualquer definição K que teria antes, evidentemente, né? Então, se você tem um K, quem vai com um novo K vai prevalecer, né? Como a gente só tinha uma definição de K, é apenas essa definição que vai ser destruída e uma nova vai ser construída aqui, né? Adicionada a esse conjunto. Enfim, gente, então no final da execução, o que a gente tem é isso aqui, tá certo? Né? Eu não repeti isso aqui, desse lado aqui, tá bom? Né? Enfim, então vocês podem estar se perguntando, não, tudo bem, né? Nesse caso aqui é só uma iteração que você precisou do control flow graph, né? Seguindo o control flow graph ali do programa, aquele grafo que representa o controle da execução dentro do procedimento. Então, com uma iteração, navegando uma varredura, né, no grafo, então, digamos ali, uma travessia lá em profundidade no grafo, você conseguiu, né, identificar todas essas definições alcançáveis. Ótimo, tá certo? Mas e aí, o que fazer se teu programa tem loop? Opa, aí com loop aí o negócio complica um pouquinho mais, porque, né, a gente vai ter uma aresta ali que vai, né, propagando de volta no loop, um feedback, né, para o grafo de controle, né, o control flow graph, tá certo? Então, para um programinha, um código como esse aqui, né, ou que seria representado com um while, como esse aqui, tá certo? Então, só para deixar mais claro em que momento acontece cada uma dessas operações aqui, tá certo? Essa atribuição acontece antes de executar, essa operação acontece depois de executar uma iteração e essa aqui em cada iteração, tá certo? Então, eu prefiro utilizar um while só para deixar evidente, explícito, onde é que vai ser executado cada um desses comandos, tá? Então, esse comando seria representado como, né, o bloco básico do control flow graph, correspondente a esse while aqui, está ilustrado aqui. Então, o que eu quis mostrar é que vai haver essa aresta aqui, que normalmente é chamado de um back edge no control flow graph, né, para essas, enfim, né, propagando conjuntos diferentes, né? Aqueles conjuntos alcançáveis que eu estava mostrando para vocês, né? O antes e o depois, certo? Então, aqueles conjuntos alcançáveis,
né, de definições alcançáveis vão ser propagados e são conjuntos diferentes que alcançam, né, este comando aqui, tá certo? Então você vai ter que fazer de alguma maneira um merge desses dois conjuntos, S1 e S2, que alcançam esse ponto, tá certo? Para construir um novo S3, tá certo? E essas coisas mudam. Na primeira iteração, você não tem nada em S2 aqui, tá? Né? Na segunda iteração, você vai ter algo diferente do que na primeira iteração, que era o conjunto, digamos assim, né? Que poderia ser o conjunto vazio, entendeu? Né? Então, até você chegar numa parte, que em compilador a gente chama num ponto fixo, num ponto de estabilidade, você vai ter que repetir, né? Repetir essas operações e iterar mais de uma vez. Então, é basicamente isso que a gente está querendo mostrar aqui, tá certo? Então, se a gente for repetir aquele probleminha que a gente tinha antes, nesse código que aparece aqui, né, nesse bloquinho aqui, né, esse aqui seriam os programas, né, as linhas do programa 1, 2, 3, 4, 5, estão representadas aqui, aqui são esses comandos aqui. Então, a gente veja que a gente teria, na primeira iteração, a gente teria um conjunto de valores, então vamos pegar aqui, arbitrário. Na primeira iteração, então teria na linha 3, nessa linha aqui, são essas duas referências, né, para I e para N, então são as variáveis C, I e K, nem N nem comentei aqui, mas, né, para a variável I, tá certo? É essa definição associada à linha 2 que alcança esse ponto. Realmente, é o valor zero que vai estar vivo aqui, tá certo? Porque esse uso está associado a essa definição na primeira iteração, tá certo? Certo? Né? Da variável i, certo? Já as variáveis c e k, tá certo? A variável c que alcança o uso, né? A definição que alcança, desculpa, né? Este ponto aqui, a linha 3, na primeira iteração, é essa definição aqui. E a variável k está indefinida, digamos, nesse ponto aqui. É por isso que está k e 0 aqui. Já na segunda iteração, né, diferente. Olha só o que está dizendo aqui, certo? Olha, sim, C, né, essa definição aqui alcança, tá certo? Mas quem alcança também é essa definição de C4 aqui, tá certo? Que alcança esse ponto. Ou seja, ele está dizendo que na primeira iteração alcançou C, na segunda iteração em diante alcançou esse aqui, tá certo? E a mesma coisa, olha, na primeira iteração, se for a primeira iteração, basicamente é a definição da linha 2, que alcança esse ponto da linha 3 aqui, tá certo? Então, esse é o conjunto associado à linha 3, tá certo? Depois, né, que você iterou aqui duas vezes, tá certo? Então, basicamente é isso, a ideia é essa, né? Então, isso é incremental, um processo incremental que é iterativo, desculpa, né? Iterativo que é utilizado para se calcular esses conjuntos aqui, e isso aqui termina quando a gente alcançar um ponto de estabilidade, tá certo? Então, em outras palavras, é necessário iterar mais de uma vez, mas é importante que o processo termine, garantir que o processo termine. Caso contrário, isso aqui ficaria um loop infinito, né? Então, o processo precisa terminar. Enfim, gente, então, com isso a gente termina essa parte de análise de Dataflow. Na próxima aula, eu vou falar sobre a fundamentação matemática para isso. E é importante, mais uma vez, que o processo termine, certo? A fundamentação matemática, né, dessa técnica serve para dar essa garantia, tá bom?